versículo de número 1. Mas antes, eu sei que a gente não gosta de fazer isso, né? Dizem que o Bolsonaro ia proibir isso nas igrejas, né? Mas olha para o irmão do seu lado aí, fala assim para ele: conta para ninguém não, tá? Aí, então vamos lá. Prometo que eu vou fazer isso só 2 vezes essa noite, porque é chato, né, gente? Ninguém gosta. Então vamos lá. João capítulo 2, versículo de número 1. A gente vai ler do versículo 1 ao 12. Vamos lá. 3 dias depois, em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro, presta atenção, ó, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pode ser pronto aí, fecha seus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco através da palavra essa noite. Toca o nosso coração de vida. Queremos te ouvir. Assim oramos e te agradecemos. Pode se assentar. Ou escrito aqui Rede Jovem para cá. Vou fazer um merchan, né? Existem coisas na nossa vida que a gente não pode contar para ninguém, mas a gente tem que apenas fazer essas coisas. Então olha só, existem coisas na nossa vida que a gente não pode, não deve contar para ninguém. A gente apenas tem que fazê-las. A Rede Jovem, eu me lembro quando a gente iniciou os cultos aqui, teve a oportunidade de estar à frente, a gente tinha algumas metas, algumas vontades, a gente tinha alguns objetivos, e eu me lembro que a gente começou a seguir esses objetivos sem para ninguém, mas a gente fazia isso. Então a gente não contava para ninguém, mas a gente fazia isso porque sabíamos que iria dar certo. Hoje eu quero falar com você sobre algumas atitudes que você deve tomar para começar bem o seu ano. Hoje é dia 16 de janeiro. Para quem não começou bem ainda, você já teve 15 dias talvez um pouco ruins, com alguns problemas, isso é normal, dificuldades. Mas hoje eu quero falar com você sobre características que você pode aplicar na sua vida, na minha vida, que pode fazer com que você vá bem durante todo o seu ano. E é muito pertinente falar disso, porque hoje é o nosso primeiro culto aqui, da Rede Jovem, esse ano. E eu quero muito compartilhar isso com você, porque é algo que fez diferença na minha vida. E tudo isso está baseado nesse texto. João capítulo 2, baseado nesse texto. Por quê? Porque aqui Jesus, assim como nós, ele estava começando uma etapa da sua vida. Ele estava começando um ciclo na sua vida. Que ciclo era esse? O ciclo do seu ministério.
o texto diz que aqui foi o primeiro milagre que Jesus fez. E muitos estudiosos da Bíblia se atrevem a dizer que Jesus começou por aqui, que de fato o ministério de Jesus começou neste momento, em Caná da Galileia, após esse primeiro milagre. Martin Luther King tem uma frase que diz assim, uma frase que eu gosto muito, e ele diz assim, suba o primeiro com fé. Não é necessário ver toda a escada, apenas dê o primeiro passo. Então, o que a gente vai compartilhar aqui, baseado nesse texto, é como uma escada, é um primeiro degrau, um primeiro passo que você tem que dar, e não é necessário ver os degraus seguintes, até porque, se você conseguisse ver todos os degraus seguintes, que você ia seguir nessa jornada em que você deu o primeiro passo, isso não seria fé, porque fé é acreditar aonde é pisar em um degrau que não existe, mas que quando o seu pé chega nesse degrau, ele se constrói para que você fique firmado nele. Isso é fé. Então, expor esse texto para você. A gente vai fazer uma exposição de um texto. Não é algo que eu peguei na internet, não é algo que eu copiei de algum lugar, não. Eu quero expor um texto para você. Só que uma coisa você não pode esquecer. Não conta para ninguém não, tá? Pessoa do seu lado. Só faz, não conta não, só faz. Então, para começar bem, algo que você deve fazer, que vai fazer muito bem para a sua vida e que Jesus fez, a gente poderia falar de muitas outras características, porém, vamos ficar em 3. A primeira característica que eu vejo que Jesus fez para começar muito bem essa etapa da vida dele, e que você pode fazer para começar a sua, é influenciar pessoas. Presta bem atenção, lá no versículo 2, Jesus foi convidado para o casamento, o texto vai dizer isso. Jesus também foi convidado para o casamento, com os seus discípulos. Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também foram. Essa palavra também quer dizer um acompanhamento. Então, os discípulos de Jesus foram para o casamento porque Jesus foi. Ou seja, Jesus influenciava os discípulos. Jesus influenciava pessoas. Mas espera aí, sabe o que tem de interessante nesse texto que a gente está expondo aqui? É que Jesus influenciava pessoas sem ser o grande Jesus que fazia grandes milagres. Espera aí, Alex, Jesus não era Deus, Jesus não era o cara, não era Jesus que controlava a tempestade, não era Jesus que curava o enfermo. Sim, mas a gente acabou de mencionar que nesse texto, Jesus praticou o seu primeiro sinal. Então olha só, Jesus não precisa fazer milagres para influenciar a gente. Jesus não precisa fazer discípulos para influenciar pessoas. Não precisa fazer milagres para fazer discípulos. Jesus não precisa mostrar que é grande em alguma área da vida dele para influenciar pessoas. Sabe como é que Jesus influenciou aqueles discípulos? Sendo ele mesmo. E talvez você está aqui essa noite pensando, eu não sou nada, eu não tenho dinheiro, eu não sou influente, eu estou na igreja agora, ninguém me conhece, ninguém vai me dar uma oportunidade de nada, não tem poder para mostrar. Não é necessário ter poder para influenciar, é só ter um coração que se compadece, é só ter um coração diferente dos outros. E é muito importante você entender que para você ir bem, e não é só vida espiritual não, em todas as áreas da sua vida, vai ser necessário influenciar pessoas como Jesus influenciou. E o que é influenciar pessoas, Alex? É fazer com que pessoas façam aquilo que eu tenho vontade que seja feito de forma natural. E olha só, Jesus influenciou tanto, que mesmo depois que ele morreu, já não estava mais entre os discípulos. Qual foi a mensagem que os discípulos continuaram carregando?
a mesma mensagem de Jesus. Então sabe o que é influenciar de verdade? Influenciar de verdade é ter uma mensagem, é deixar uma mensagem, é deixar um exemplo que vai além da sua presença. Então olha só, o Gabriel não está aqui, mas eu me lembro do que ele fez, eu me lembro de quem ele era, e ele me ensinou assim. O meu pastor não veio no culto hoje, mas eu sei que ele gosta, que faz as coisas desse jeito, então eu vou honrá-lo. Ele me influenciou e aprendendo com ele eu vou influenciar alguém. Isso é influenciar. Então guarda isso, qualquer área da sua vida profissional, escolar, qualquer área da sua vida ministerial, você vai influenciar gente. Então aprenda isso, faça como Jesus. A nossa mensagem está além da nossa presença. Segunda coisa que Jesus fez para começar muito bem esse ciclo da vida dele, que você também. E essa aqui é difícil, e na maioria das vezes a gente não quer fazer. Jesus resolvia problemas. Ei, Jesus era Deus. Você acha mesmo, contextualizar para nós, Jesus era um jovem. Jesus era um jovem de aproximadamente 30, 31 anos, por aí, né? Foi aqui que ele começou o ministério dele, mais ou menos com essa idade. 30, 31 anos, solteiro. Jesus estava num casamento. Cá para nós, gente. Quantos solteiro? Porque eu já me casei, mas a maioria que é solteiro. Mas casamento não é chato? Ir em casamento só para olhar, a gente não gosta. Jovem solteiro não gosta disso. Então Jesus está lá com seus amigos e vai no casamento. Você acha mesmo que Jesus foi lá só para apreciar um casamento? E olha só, naquele tempo um casamento não durava 1h30, 1 hora como dura nos nossos dias, não. Durava 7 dias o casamento e festa. E Jesus está lá 7 dias na cultura desse povo. Sabe o que Jesus não foi lá simplesmente para ver um casamento. Jesus foi lá de maneira intencional. Sabe o que Jesus fez? Jesus era Deus, teve um discernimento. Então Jesus estava ali sentadinho, imagino eu esperando. Vai ter um problema aqui, e eu, para começar muito bem, vou resolver esse problema. Os lugares que você vai, a sua escola, o seu trabalho, a sua casa, a casa dos seus parentes, é um campo missionário, é um campo onde você está lá para resolver problema. Você, jovem, você menino, menina, mulher, homem, você que está aqui, presta atenção. Você nunca vai ser o problema do lugar. Você é a solução. Você é a solução. Você é a solução. Lá no seu trabalho, quando tiver um problema, a primeira pessoa que eles procuram é você. Você tem que solucionar o problema. Você é a esperança do lugar onde você está, seja ele qual for. Então olha só, influencie pessoas, resolva problemas. Lá no versículo de número 10, já estou no versículo 10, já estou terminando. Ainda nesse ponto de resolver problemas, olha só, como Jesus é tremendo. Estão na festa e o vinho acaba. O vinho para aquele povo, era naquela cultura, a alegria da festa. Então a alegria da festa acabou. Todo mundo estava alegre e feliz. E a alegria acabou. Como quando a gente está enfrentando essas circunstâncias do Covid, estava tendo culto, estava daquele jeito, e de repente as igrejas foram fechadas. A nossa alegria, a alegria de muitos acabou por alguns momentos, a gente não sabia o que fazer. Então a alegria ali naquela festa de casamento acabou. O problema foi instalado naquele lugar. E Jesus foi o responsável por trazer a alegria de volta. E olha só, Jesus transforma a água em vinho. Você conhece a história. E o vinho foi levado para o mestre, para o diretor da festa, a gente pode dizer. Foi levado para o mestre experimentar. E quando ele experimenta, ele diz, olha só,
Todo mundo, quando faz casamento, faz festa, todo mundo dá o vinho melhor primeiro. Mas vocês fizeram diferente. Vocês deixaram o melhor para o final. Então entenda, no costume daquele povo, como é que aquele povo organizava a festa? Eles davam o melhor vinho no início e o vinho de qualidade inferior no final. Mas com Jesus foi diferente. Ele deu o melhor vinho no final. Presta atenção no versículo 10, vou ler para você. Olha só. E lhe disse: todos costumam. Pode parar aí. Então olha o que o mestre Sala está falando. Todo mundo costuma dar o vinho bom primeiro. Eu tenho certeza que você sempre ouviu uma frase lá dentro da sua casa. Eu sempre ouvi essa frase, eu escuto até hoje. Aí você fala, você sabia que sua mãe é profeta? Vou explicar por que sua mãe é profeta agora. Às vezes você pede para fazer alguma coisa, quer ir em algum lugar. A minha mãe fala isso para mim mesmo depois de velho. Aí eu conto alguma novidade para minha mãe. Aí, mãe, eu quero isso porque, olha só, essa pessoa fez, que top. Aí minha mãe vira e fala para mim: Alex, não é todo mundo. Deu até um meme aqui, né, Lívia? Eu tenho certeza que você ouviu essa frase, aí você diz: todo mundo faz. Aí sua mãe fala: você não é todo mundo. O mestre estava falando para Jesus: olha só, todo mundo faz de um jeito, mas você não é todo mundo. Você vai além, você fez diferente, você fez melhor do que começou. Você não é todo mundo. Você foi feito para colocar alegria onde tem tristeza. Você foi feito para colocar onde tem tristeza. Você foi feito para curar o que está machucado. Você foi feito para abraçar o que não tem um abraço. Você foi feito para ter a palavra que alguém não tem. Não influencie pessoas, resolva problemas. E a última coisa, o nosso lema da Rede Jovem aqui, eu sempre brinco, vou tirar desse versículo. Na Rede Jovem eu sempre falo: gente, fica ligado, porque o melhor vem no final. Eu aprendi isso, foi com Jesus, gente, eu não inventei isso. Eu aprendi com Jesus. Terceira e última característica para você começar muito bem: guarde grandes ideias para o final. Você está começando com grandes ideias agora, mas guarde ideias maiores para o final do ano. Aumente o nível ao decorrer do ano. Eu não estou dizendo para você começar inferior. Sim, comece com grandes ideias, grandes projetos, mas aumentando a sua produção de ideias, vai aumentando os seus sonhos ao decorrer do ano. Sabe por quê? Por que você está me falando isso, Alex? Sabe por quê? Porque no fim do ano todo mundo está cansado. No fim do ano todo mundo já gastou as ideias que tem. No fim do ano todo mundo está no último suspiro. No fim do ano praticamente todo mundo entra em crise. E eu aprendi que na crise é a chance que eu tenho para me destacar. Então quando ninguém tiver uma ideia, quando ninguém tiver um sonho, você aparece com um sonho maior que o do início. Foi isso que Jesus fez. Jesus, é como se Jesus dissesse: olha só, peraí, vocês estão com um vinho aqui que vocês pensam que é bom? Eu imagino Jesus: eu guardei o melhor para o final. O melhor sempre tem que vir no final. E com a gente é assim. Aqui culto está bom no início, isso aqui é início, mas no final vai ser na glória, vai ser muito melhor. Vai ser muito. Guarde estratégias para o final.
guarde melhor ideias para o final. Eu quero profetizar sobre a sua vida e encerrar já essa mensagem. Levanta a sua mão. Pai, em nome de Jesus nós profetizamos, Pai, crendo que no final do ano, muita gente aqui vai estar vivendo algo muito maior do que está vivendo agora. Que os planos que ele tem hoje não são nada, são sim grandes, mas que não são nada diante dos planos que o Senhor vai gerar sobre a vida dele. Espírito Santo de Deus, nos engravide de projetos, nos engravide de sonhos, em nome de Jesus. Agora eu quero terminar te contando uma história. Olha só, quem não gosta de história? Eu achei essa história muito legal. Olha só, tinha um jovem, esse jovem, amanhã é o Enem, não é? Amanhã. Quem vai fazer o Enem aí? Levanta a mão. Bacana, a gente vai orar por vocês. Olha só, tinha um jovem que foi fazer vestibular, inspirado no Enem, essa ilustração. Presta atenção, tinha um jovem que foi fazer vestibular, e a gente sabe que uma das questões do vestibular a ser resolvida é fazer uma redação. E a redação que esse jovem ia fazer, ela era uma redação livre, poderia escrever livremente, porém ela tinha o mesmo tema para todos os vestibulantes. E qual que era o tema? O tema era escrever o que eles estavam vendo em uma folha anexa que foi entregue para todos eles. Está entendendo, né? Então, quando os vestibulantes pegaram essa folha anexa, eles perceberam que a folha estava em branco, dos dois lados. E aí logo sempre tem aquele, né? Tem gente que é mais quietinho, não levanta a mão por nada. Está morrendo que não levanta a mão na sala de aula. Mas sempre tem aqueles entrão, né? E aí esse jovem foi já logo, que a cara de que jeito, sangue no olho. Aí o professor falou, pode falar. Aí ele, minha folha está em branco. Minha folha está em branco. E aí, me entregaram errado. E aí o professor olhou para ele assim. Com o olhar, o professor não respondeu. Mas com o olhar do professor, deu para entender que era para fazer um texto, uma redação, explicando o que aquela folha em branco representava. E depois veio os resultados, né? Veio o resultado. E esse aluno conseguiu um contato com esse professor. E eu sei que 80% tiraram nota abaixo de 3 na redação. Se a gente for avaliar de 1 a 10, certo? 80% tiraram nota abaixo de 3. E apenas 20% tiraram nota acima de 8. 8, 9 ou 10. E aí o aluno perguntou para o professor, por que isso aconteceu, professor? Aí ele falou assim, porque os 80% que responderam e tiraram nota menor que 3, escreveram que aquela folha em branco não representava nada. Mas os 20% que tiraram nota acima de 8, fizeram um texto escrevendo que aquela folha em branco era uma oportunidade. Olha só, 2021 é uma oportunidade para você. O 2021 é uma folha em branco na sua vida. É uma folha em branco para você escrever. E a notícia é, Deus está te dando a caneta. Só que você não vai escrever sozinho. Tem acompanhante na história. Tem acompanhante na parada. O Espírito Santo quer te guiar. Quer cuidar de você. Quer escrever na sua folha em branco oportunidades para você. Terminar, existe uma frase clichê que disse assim, ainda até triste, dá um vômito quando eu escuto essa frase. Depois que Deus me deu essa mensagem, essa frase diz assim, como se você deseja terminar. Comece como você deseja terminar.
Eu quero rebater essa frase com outra frase, que diz assim, ó: termine muito melhor que você começou. Fica de pé.